Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos falar de distâncias com plano, ou seja, o objetivo da aula de hoje é calcular a distância de um ponto a um plano e distância de uma reta até o plano. E por último, distância entre dois planos. Mas se entendermos bem o caso ponto plano, o caso reta plano e plano plano será um processo bem mais simplificado. Então vamos para o nosso problema. Perdão. Vamos considerar um ponto P, um ponto P0, perdão, com coordenadas x0, y0 e z0, e π, cuja sua equação geral é esta aqui. Então eu desenho aqui o plano π, desenho o ponto P0, e o nosso objetivo seria calcular essa distância D aqui, que seria justamente essa perpendicular. Então, medir essa distância representa a distância do ponto P0 ao plano π. Qual vai ser a estratégia? Lembre-se que para você construir a equação de um plano, você precisa de duas informações. O vetor normal, ou seja, um vetor que é ortogonal ao plano, e um ponto. E aí, digamos, bem, a gente não conhece ainda quais são as coordenadas do ponto A. Se conhecesse, nosso problema seria muito mais simples. Mas a gente pode encontrar um ponto qualquer do plano. Na hora que você substituir as informações para verificar se a equação bate, às vezes você encontra algum ponto que eu vou chamar aqui de ponto P. Se eventualmente esse ponto P coincidir com o ponto A, o problema vai estar resolvido. A distância do ponto P0 até o plano é justamente a distância de P0 até A. Mas como a gente não consegue com facilidade chutar valores e acertar justamente com A, apesar de que podemos, com as ferramentas atuais que nós temos, encontrar o ponto A, basta você construir uma equação da reta, achar ponto de interseção, o que eu preciso é só de um ponto qualquer do plano, esse ponto P aqui, que digamos que esteja aqui. E aí eu vou considerar o seguinte vetor. Eu vou pegar o P0, P, como sendo meu primeiro vetor, e vou pegar o vetor P0A. Eu vou desenhar aqui embaixo para facilitar a visualização. Então eu tenho aqui o ponto P0, eu tenho aqui meu ponto A, e eu tenho meu ponto P. Se vocês observarem através desse desenho, estou projetando o vetor roxo nesse vetor azul. Estou fazendo uma projeção ortogonal, perdão pelos barulhos externos, estou fazendo uma projeção ortogonal do vetor P0P no vetor P0A. Então, se vocês forem observar, nós também temos uma outra informação, que nós temos aqui o vetor normal N. Que a gente conhece as informações, por exemplo, um vetor normal seria justamente o ABC. Então, juntando essas informações, o que a gente pode dizer é o seguinte: nós podemos calcular a projeção ortogonal do vetor P0P, sobre o vetor N. O que eu estou querendo dizer? Eu quero pegar este vetor aqui e fazer uma projeção ortogonal em cima do vetor verde. E o resultado dessa projeção ortogonal, é justamente o vetor P0A. Então, essa informação nós temos e a gente sabe pela discussão anterior que a distância do ponto P0 ao plano π vai ser o módulo do vetor P0A. Então vamos calcular essa projeção ortogonal. Não sei se vocês se recordam, mas a projeção ortogonal do vetor P0P sobre o vetor N tem uma fórmula.
que é o produto escalar entre os vetores. Então, produto escalar entre esses dois vetores, dividido pelo módulo de n ao quadrado. Como isso aqui é um vetor e isso aqui é um escalar, mas é um escalar, quer dizer que está na mesma direção de algum vetor, e a direção é do vetor n. Que essa é a fórmula da projeção ortogonal. Só que como você quer o módulo do vetor, então o módulo desse vetor é nada mais, nada menos que o módulo disso vezes o módulo disso. Aí o módulo de n ao quadrado simplifica com o módulo de n. E o que você conclui é que a distância do ponto P0 ao plano π, que é o módulo desse vetor, que por sua vez tem isso aqui como resultado, é nada mais nada menos que o módulo do produto escalar P0P no n dividido no módulo de n. Então essa é a fórmula que nós temos. Deixa eu pegar aqui esse pincel vermelho. Essa é a fórmula que obtemos, é a fórmula da projeção ortogonal. E aí, o que nós vamos fazer é resolver exercícios para entender melhor essa teoria. Então, vamos trabalhar com um exemplo. Então, nós vamos trabalhar aqui com um exemplo. Nós temos o ponto P0 com coordenadas menos 4, 2 e 5. E nós temos a equação do plano π, 2x mais y mais 2e mais 8 igual a 0. Então, precisamos das seguintes informações. Nós precisamos do vetor n, e nesse caso, o vetor n é o vetor normal ao plano, que são justamente os coeficientes que acompanham o x, y, z. Neste caso seria 2, 1, 2. Precisamos de um ponto ponto P, que seria um ponto qualquer desse plano. Então vou escolher valores x, y, z de tal modo que essa igualdade seja verdadeira. Então, por exemplo, posso escolher x igual a menos 4, y igual a 0, z igual a 0. Ou ainda, vou até escolher, como vou montar o vetor P0, vou escolher a segunda coordenada sendo igual a 2 e a terceira coordenada sendo igual a menos 1. Que aí, se você troca o x por menos 4, aqui dá menos 8, aqui dá 2, menos 2, então aqui 2 menos 2 cancela, menos 8 com 8 também cancela, então esse ponto é um ponto do plano. Você poderia escolher qualquer ponto, daqui a pouco eu vou resolver esse mesmo exemplo com outro ponto P, mas aqui eu vou montar agora o vetor P0, que aí nesse caso tanto faz a ordem. Então estou fazendo P0 menos P, e aí vai dar menos 4 menos menos 4, 0, 2 menos 2, 0, 5 menos menos 1, 6. Que aí fica mais fácil a conta. E aí nós vamos calcular a distância do ponto P0 ao plano π, que é nada mais nada menos que o módulo do produto escalar de n por P0 dividido por módulo de n. Então vou fazer a conta aqui em cima. Quem seria o módulo de n? Bem, o módulo de n seria a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 4 mais 4, 8, com mais 1, 9, raiz de 9, 3. Então, continuando a
conta aqui embaixo, nós vamos obter aqui o denominador 3 e o numerador. Bem, a gente vai pegar o produto escalar deste vetor com este. Então fica 0 vezes 2 mais 0 vezes 1 mais 6 vezes 2, 12. O módulo de 12 é 12, está tudo certo, ou seja, 4. Vamos só para deixar a resposta mais bonitinha. Distância do ponto P0 ao plano π igual a 4. Então vamos destacar aqui a resposta desse exemplo. E aí, para efeito de curiosidade, imagine que eu tivesse trabalhado com outro ponto do plano. Será que se eu tivesse trabalhado com outro ponto do plano, o resultado ia mudar? A nossa teoria deveria dizer não, não deveria mudar. Então vamos fazer a conta para tentarmos entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou também dividir aqui, né? E digamos que eu trabalhei em um universo paralelo com outro ponto. Por exemplo, com o ponto P que eu estava propondo ser menos 400. Vou colocar menos 400, que é um outro ponto do plano, né? Porque aqui vai dar menos 8, mais 0, mais 0, mais 8, dá 0. Então, o nosso vetor P0, que seria P0 menos P, nosso P0 está aqui, nosso P está aqui, então vai dar 0, 2 e 5. E aí nós vamos aplicar a fórmula. Distância do ponto P0 ao plano π é nada mais nada menos do que o módulo do produto escalar de n por Pp0 módulo dividido por módulo de n. Então, isso vai dar o quê? Se a gente for calcular o produto escalar deste vetor com o vetor n, vai dar 0, aqui vai dar 2 mais 10. A gente já calculou anteriormente que o denominador vai dar 3, a gente não mudou o denominador e deu 4. Então isso implica que a distância do ponto P0 a π, de fato, é igual a 4. Mas, se vocês forem observar a fórmula, como eu desenvolvi na teoria, não fica muito claro, se você for observar essa fórmula aqui, se você observar lá à direita da fórmula, eu precisei de um ponto do plano e dá a sensação de que se você mudar o ponto do plano, você vai mudar o resultado. Mas o interessante é que isso não ocorre, até a gente consegue visualizar geometricamente por conta da projeção. Aquela projeção que foi feita na primeira parte não dependia especificamente do seu ponto P, mas o interessante é que quando você muda o valor de P, independente de você mudar o valor de P, esse produto escalar vai dar o mesmo resultado. E o porquê que isso ocorre? A gente pode abrir aqui as contas. Bem, acho que vale a pena fazermos o caso mais geral. Então, eu vou apresentar aqui uma fórmula mais... inclusive, até em algumas turmas de ensino médio, existe uma fórmula para calcular a distância de ponto a plano e eles usam uma outra fórmula, uma outra receita de bolo. Eu vou apresentar logo essa receita de bolo e essa receita de bolo vai explicar por que essa fórmula não depende do ponto P do plano. Em outras palavras, se você mudar o ponto P do plano, esse número não muda. Então, vamos para a próxima etapa da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos reescrever essa fórmula de uma outra forma. Então, nós temos que a fórmula da distância de um ponto P0 ao plano P é dado por essa receita. Vou supor que esse ponto P é um ponto do plano π. Então, nós vamos obter o seguinte. Se montarmos o nosso vetor P0, ele vai ser, P menos P0,
Então é x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Agora, ao calcularmos o produto escalar, vou colocar o módulo aqui, quando a gente calcula o produto escalar deste vetor por este, a gente está calculando o produto escalar entre esses dois vetores, e aí nós vamos obter como resultado A vezes x0 menos x1 mais B vezes y0 menos y1 mais C vezes z0 menos z1. Perdão pelo garrancho aqui, né? Mas o quadro ficou pequeno. Que isso tudo dividido por módulo do vetor m. E aí nós vamos manipular a conta, vamos aplicar a distributiva. E após aplicar a distributiva, eu vou ordenar primeiro quem está com os zeros, vamos colocar assim. E por último, quem está com os uns. Então nós vamos ter aqui módulo AX0 mais BY0 mais CZ0. Nós vamos ter aqui menos AX1 menos BY1 menos CZ1. Fecho o módulo. Isso tudo dividido por módulo de n. Só que observe o seguinte. Vou até colocar aqui pincel azul. Se você tem a equação do plano, bem, a equação do plano aqui seria ax mais by mais cz mais d igual a zero. Equação do plano. Só que se você pegou um ponto P do plano x1, y, z1, isso quer dizer que quando você troca o x por x1, o y por y1, o z por z1, essa igualdade é verdadeira. Se você passar todo mundo para o outro lado subtraindo, o que sobra aqui é que essa parcela toda aqui, na verdade, é igual a d. E aí, nós vamos obter aqui módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d dividido por módulo de n. Agora, se abrirmos um pouco mais as contas, o que eu quero dizer é abrir aqui o módulo de n, a gente tem uma fórmula aqui para calcular a distância do ponto P0 ao plano π, é nada mais nada menos que você colocar módulo de ax0 mais by0 mais cc0 mais d no numerador, dividido por raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui embaixo é que geralmente aparece nos livros de ensino médio, quando se estuda geometria analítica. E a origem da fórmula é essa mesmo. Você tem a versão vetorial, que é essa versão aqui, e você tem a versão mais algébrica, vamos colocar assim, que é simplesmente você ir trocando os valores e substituindo os pontos e você obter o seu resultado. Mas o que eu queria chamar a atenção é que aqui, na versão vetorial, a gente tem a falsa impressão que se você mudar o ponto P do plano, você vai mudar o valor. E percebe-se aqui que isso não ocorre, porque se o seu ponto P é um ponto do plano, isso aqui vai ser exatamente igual a D. Então não importa o ponto do plano P que você escolha. Essa fórmula aqui, se é um ponto P do plano, essa fórmula nunca vai ser alterada. Então agora nós vamos para o caso reta e plano, distância de reta e plano, e distância de plano a plano.
Em um caso reto e plano, acaba caindo no caso anterior. Porque se a reta porventura não for paralela ao plano, você vai ter um ponto de interseção, a distância vai ser zero. Então a única possibilidade é a reta ser paralelo ao plano, paralelo no sentido de que o vetor diretor da reta está contido no plano. Então basta você escolher um ponto qualquer da reta e você calcular a distância de ponto à reta. E no caso de distância de plano a plano, basta você escolher qualquer ponto de um plano. Bem, novamente, só vai fazer sentido calcular a distância entre dois planos se eles forem paralelos, porque se não for, a distância é zero. Então escolha um ponto do plano e calcule a distância de ponto a plano. Então, no fundo, as duas fórmulas acabam caindo em uma. É claro que por esse caminho você vai acabar dando um pouquinho mais de voltas, vamos dizer assim, porque você vai ter que ter o trabalho de escolher um ponto da reta, enfim. É uma coisa que ainda não foi feita, por que eu posso escolher qualquer ponto da reta, né? Mas por que ao escolher posso fazer essa escolha ou essa escolha e tanto faz? Aqui dá para visualizar, dá para perceber visualmente que isso é verdade, mas precisaria se fazer conta. Então eu vou deixar como exercício vocês justamente tentarem entender algebricamente por que você pode escolher qualquer ponto da reta. Na hora que você deduzir a fórmula da distância de reta ao plano, você vai perceber que não importa qual ponto da reta você venha escolher. O importante é que você escolheu alguém e aplicou a distância de ponto a plano. E é basicamente isso a explicação. Mesma coisa vale distância de plano a plano. É muito importante, no caso de plano a plano, tomar cuidado, porque, por exemplo, vou até pegar este exemplo aqui que eu separei. Se você tem um plano π1, por exemplo, com equações 2x menos 2y mais z menos 5 igual a zero. E você tem um plano π2. Um plano π2, que é 4x menos 4y mais 2z mais 14. Certo? Deixa eu ver mais o que mais preciso. É só isso mesmo. Quando você for trabalhar, por exemplo, com a distância desses dois planos, é visível que esses dois planos são paralelos. Por quê? Porque o vetor normal que está explícito na fórmula no π1 e o que está explícito na fórmula π2 possuem a mesma direção, né? Um é o dobro do outro. Então, a única coisa que seria recomendável é você simplificar uma das equações para que ambos possuam como representação o mesmo vetor normal, e aí sim você fazer as devidas manipulações. Mas no mais é isso. Pratiquem exercícios. A melhor maneira de entender todos esses detalhes é fazendo os exercícios. Eu não contemplei todos os aspectos teóricos ou todas as possíveis armadilhas com esse vídeo, mas a ideia é que pelo menos vocês tenham um pontapé inicial, façam os exercícios, identifiquem as possíveis dificuldades. Qualquer coisa me mandem mensagem e estou à disposição. E até a próxima.